Bom dia, amados, que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus nessa manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao verso 16. Vamos ler até o verso 17, amém? O tema do nosso devocional de hoje, da nossa leitura hoje, é cegueira espiritual. Sabemos que estamos vivendo tempos em que o inimigo sagazmente tem cegado a visão espiritual de muitas pessoas, de muitos soldados. Mas Deus hoje Ele vai ministrar essa palavra ao teu coração, para que hoje toda cegueira espiritual que há sobre você, que há sobre a sua casa, que há sobre a igreja do Senhor, ela venha a ser desfeita no nome de Jesus. A palavra de Deus lá em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao verso 17, diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu os conselhos aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou seus oficiais e perguntou: Qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: Nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: Descubra onde está ele, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Verso 17. Então orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Amém? Nesse momento dessa pandemia, muitas mortes, nós ligamos a televisão e nós somos bombardeados com as notícias negativas, o qual os jornais estão mostrando para nós. Pessoas estão sendo mortas, assassinadas. E como é que a nossa mente fica em um momento como esse? Nós ficamos às vezes incertos, tendo pouca fé do nosso amanhã. Mas, querido, eu venho hoje te dizer ao teu coração que o Senhor dos Exércitos, Ele ainda está vivo. E Ele ainda guerreia a minha e a tua guerra. Naquele momento, Eliseu estava ali como uma pessoa enviada por Deus, avisando ao rei de Israel que as tropas da Síria estavam cercando eles. E quando aquele rei ficou sabendo que alguém estava avisando que eles estavam cercando o povo de Israel, aquele rei ficou indignado e mandou que um oficial dele disse que Eliseu estava em Dotã. E eles cercaram aquela cidade onde aquele profeta estava. E quando aquele empregado saiu, aquele empregado disse que eram muitos numerosos aqueles que estavam ali cercando eles e que eles estavam perdidos. Mas Eliseu, como alguém que representava
a presença de Deus, um homem de Deus, ele falou para o empregado: não tenha medo, pois o exército que está conosco é muito mais numeroso do que aquele que está com a Síria. Querido, nesse momento você pode estar vendo muitas mortes, muitas provações. Talvez você esteja vendo muitas perdas. Mas nesse momento, Deus, Ele quer ser o colírio dos teus olhos. Ele quer ampliar a tua visão para aquilo que realmente você deve enxergar. Nesse momento, Deus, Ele não quer que o seu foco seja apenas as perdas, seja apenas a falta de alimento, a falta de coisas o qual nós estamos vivendo, mas o Senhor dos Exércitos, Ele pede para que você olhe para Ele. Porque quem está do teu lado é mais forte do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 diz: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor Ele tem preparado para os seus. Talvez você não consiga ver, mas o Senhor hoje, Ele abre, Ele amplia a tua visão, para que você veja carruagens e carros de fogo cercando a tua casa, cercando o teu trabalho, cercando a tua família. Esse Deus, Ele não te abandonou, querido. Eu convido você a fechar os teus olhos aí onde você está. Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor hoje Ele venha tirar as escamas dos nossos olhos, que Ele venha tirar a cegueira espiritual, para que a gente não olhe apenas os problemas, mas que a nossa visão venha a ser futurista, daquilo que o Senhor Ele tem preparado para nós, daquilo que o Senhor Ele tem colocado sobre nós. As asas do Altíssimo estão sobre nós. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos, Pai, levantar um clamor, para que da mesma forma que quando aquele profeta orou e as escamas dos olhos daquele empregado caíram, que da mesma forma, Senhor, que as escamas dos nossos olhos venham cair, e que o Senhor venha ampliar a nossa visão e nos dar a visão espiritual daquilo qual o Senhor tem proporcionado para cada um dos teus filhos. Talvez, Senhor, o quadro hoje seja de morte, seja de perdas. Talvez o quadro hoje, Senhor, seja, Pai amado, de calamidade. Mas o Senhor é o Deus dos exércitos, que da mesma forma que se manifestava no passado, se manifesta hoje como Deus da provisão, como guarda de Israel, aquele que nos cobre, aquele que nos livra de todo o mal. Senhor, eu te peço, abre a visão espiritual daquela pessoa que está me assistindo através dessa tela de celular. Senhor, talvez essa pessoa esteja desesperada, talvez essa pessoa não enxergue solução, não veja solução para os seus problemas, mas que hoje ela possa enxergar carruagens e carros de fogo cercando a sua casa, cercando a sua família, cercando o seu trabalho, cercando a sua vida, porque, Pai amado, Tu és o nosso Deus, e aquilo que nossos olhos ainda não viram é o que o Senhor Ele tem preparado para cada um de nós. Senhor, eu te apresento a vida de cada um, que hoje, Senhor, possamos contemplar com uma visão sobrenatural aquilo que o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele tem feito em favor de cada um de nós. E nós te agradecemos, Pai, porque eu creio que a Tua palavra foi tocante ao nosso coração. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.